How many of you woke up Quantos de vocês acordaram in relationship with Jesus? em relacionamento com Jesus? Amen. How many of you woke up Quantos de vocês acordaram and the first thing that you thought of e a primeira coisa que vocês pensaram was his love for you? foi no amor dele por você? This is not common. Isso não é comum. It's not common. Não é comum de forma alguma. We wake up thinking about what our day was like yesterday, Muitas vezes nós acordamos pensando no que foi o nosso dia ontem. which starts your day off with yesterday. Como vai começar o teu dia com aquilo que aconteceu ontem? And in the Christian life, tomorrow doesn't have the right to be yesterday. Mas na vida cristã, o amanhã não tem direito de ser o ontem. I'm going to say that Eu vou again. dizer isso novamente. Ó. If we continue into today, Se nós continuarmos no hoje, our worries and anxieties and fears from yesterday, as nossas preocupações, ansiedades e os medos de ontem, tomorrow will always be yesterday. então o amanhã sempre vai ser o ontem. And you will live a defeated Christian life. E você vai viver uma vida cristã derrotada. And that is not what the gospel proclaims. E não é isso que o evangelho proclama. My Bible says, A minha Bíblia diz que I am more than a conqueror. eu sou mais que vencedor. Your Bible says the same thing. E a tua Bíblia diz o mesmo. But if you don't read it, Mas se você não lê-la, you just hear other people quote it, se você só ouvir outras pessoas citarem, you don't own it. você não vai receber isso para você. We all left the world. Todos nós deixamos o mundo. We are pilgrims. We are passing through. Nós somos peregrinos, nós estamos passando. You don't belong here. Você não pertence aqui. You are citizens of another kingdom. Vocês são cidadãos de um outro reino. But you better learn and understand the kingdom that you're a citizen of, Mas é melhor que vocês entendam e aprendam do reino do qual vocês são cidadãos. or you will continue to sacrifice truth Ou vocês continuarão sacrificando a verdade on an altar of cultural relevance. em um altar de relevância cultural. We are sons and daughters. Nós somos filhos e filhas. We are not orphans. Nós não somos órfãos. I'm going to get your attention Eu sometime vou this morning. chamar a atenção de vocês em algum momento aqui nessa manhã, tá? Promise. Eu prometo, Because I know my King. porque eu conheço o meu rei. I walk with knowing him. E eu ando conhecendo. I don't know about him. Eu não sei sobre ele. I know him, Eu o conheço. and he knows me. Ele me conhece. I am a sheep. Eu sou uma ovelha. I smell like the shepherd. Eu cheiro como pastor. I need to know him more and more and more and more. E eu preciso conhecê-lo mais e mais e mais. Today, mercy gave you breath, Hoje, a misericórdia te deu um fôlego. and you are alive one more day to manifest him and not you. E você está vivo mais um dia para manifestá-lo ao invés de manifestar a você. We haven't arrived. Nós não chegamos ainda. All of us are in process, Todos nós estamos em um processo. but some of us are on the wrong side of the cross. Mas alguns de nós estão do lado errado da cruz. You can't carry it if you're on the wrong side. Você não pode carregá-la se você estiver do lado errado. The wrong side is looking up at the cross where Jesus is on the tree, O lado errado é olhar para a cruz onde Jesus ainda está no madeiro, saying how worthless we are, dizendo o quanto não valorosos nós somos, saying how broken we are, quão quebrado nós somos and how we don't know how we're going to make it through another day. e como nós não vamos conseguir passar por mais um dia. But Jesus is not on the cross. Mas Jesus não está na Jesus cruz. was crucified. Jesus foi crucificado. The devil thought he won, O diabo pensou que ele venceu, but 3 days later, mas 3 dias depois, our king didn't stay dead. o nosso rei não permaneceu morto. If I don't see the reason that he saved me, Se eu não ver a razão pela qual ele me salvou, I'm going to live with a mentality eu viverei com uma mentalidade that he paid a price to completely take out of me. que ele pagou um preço para realmente tirar tudo de mim. I am not to live according to the way that seems right to a Eu não person. devo viver de acordo com os modos que parecem corretos para o homem. The Bible says that there is a way that seemeth right to a A man, Bíblia diz que parecem caminhos que parecem retos para o homem, but that way leads to death. mas levam a caminhos de morte. There's a way that all of us grew up.
Há um modo como todos nós crescemos, that seemed right que parecem corretos, until you know and understand what Jesus did. até que você saiba e entenda o que Jesus fez. He paid the price Ele pagou o preço of all prices. de todos os preços. Many people are told Muitas pessoas são that ditas a elas that they're worthless que elas não têm valor nenhum, and that we're lucky that God even considers us. que nós temos sorte que Deus nos considerou de alguma forma. There is nothing about luck that is in the gospel. Não tem nada no que diz respeito à sorte que está no Evangelho. This isn't lucky. Não é sorte. This is truth or it's not truth. É verdade ou não é verdade. If God so loved the world Se Deus realmente amou o mundo, that he gave his one and only que Ele son, deu seu único filho, God so loved Deus amou o mundo de tal maneira that he gave. que Ele deu. Now, Agora, God did not so hate Deus não odiou tanto that he took. que Ele retirou. There is one that comes to steal, kill, and Tem destroy. que vem para roubar, matar e destruir. His name is E o Satan. nome dele é Satanás. He comes and brings death, loss, and destruction. Ele vem e traz morte, perda e destruição. Our God didn't come to steal, kill, and E destroy. o nosso Deus não veio para roubar, matar e destruir. God so loved the world that he gave. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Why did God give? Deus dá. Why did God put such a high price tag E por que Ele colocou um preço tão alto em nós, dando? on giving? Dando. What could be more important to God O que pode ser mais importante para Deus than his one and only son? do que o seu Filho unigênito? In the beginning was the Word, E no início era a palavra. and the Word was with E a God, palavra estava com Deus. and the Word E a was God. palavra era Deus. So Jesus was with the Father in the Então beginning. Jesus estava com o Pai no início. All things that were made E tudo o que foi feito were made through him. foi feito por intermédio dele. And God said, E Deus disse: I love my people. Eu amo o meu povo. The enemy has taken over, O inimigo os assumiu, but I am going to so love my people. mas eu amarei tanto o meu povo And I'm going to prove it by the price that I'm willing to pay for each and every one. que eu vou provar pelo preço que eu vou pagar por cada um deles. If in the world, E se no mundo the price that is paid for something o preço que é pago por algo determines the value of what was paid for, determina o valor daquilo que se foi pago, and if that's true in the world, e se isso é verdade no mundo, God so loved the world that he gave his one and only son. e Deus amou muito de uma maneira que Ele deu o seu único filho. Now when we say God so loved the world, Quando nós dizemos e Deus amou o mundo de tal maneira, he loves everybody entirely, completely. Ele amou a todos completamente e inteiramente. But the gospel isn't meant to be understood in everyone entirely, completely. Mas o evangelho não foi feito para ser entendido para cada um completamente. The gospel, or the good news. O evangelho, as boas novas, The good news. as boas That's novas. the gospel, it's the good news. Então não o evangelho, as boas novas. The problem is it's too good to be true news. O problema é que essas boas novas são verdade demais para que nós consigamos acreditar. And we just bring it down to a level that our brains can Então understand. nós trazemos ela para baixo, para um nível do entendimento do nosso cérebro humano. Let me put it another way. Deixa eu explicar de uma outra forma. Heaven Os céus went bankrupt foram to quebrados purchase para pagar somebody alguém that was of great price que tinha um grande valor to the Father, para o Pai, for him to have given up everything para que ele pudesse abrir mão de tudo, just to redeem and bring back só para redimir e trazer de volta one child. um filho. We don't think that way E a gente não pensa dessa forma because we think about all the things that we wish we hadn't done. porque nós pensamos nas coisas que nós não gostaríamos de ter feito. We're constantly thinking about the mistakes that we wish we'd never made. E a gente fica constantemente pensando nos erros que nós não gostaríamos de ter cometido. And Satan, E Satanás, the mastermind, a grande mente, the prince and power of the air, o principado do ar, the God of this world, o Deus desse mundo, has been whispering to you your whole life since you were born. fica sussurrando na sua vida inteira desde que você nasceu. And in order for you to know the stranger's voice, E para que você conheça a voz do estranho, you have to first know the Father's voice. você primeiro reconhecer a voz do estranho, você primeiro tem que conhecer a voz do Pai. Because Jesus said, my sheep Porque Jesus disse: as minhas will ovelhas hear and obey my voice. ouvirão e obedecerão a minha voz, And a stranger's voice e não ouvirão they will not follow. seguir a voz do estranho, não ouvirão a voz do estranho. Only way to know what voice is speaking to you E o único modo de saber qual voz está falando com você
is you would take this book é que você pegue esse livro and you would put it in your heart. e você coloque no seu coração. It doesn't get in there because it sits on your dresser. E não chega em você só porque ele está ali na sua escrivaninha. The Bible doesn't come in just because you listen to your pastor. A Bíblia não entra em você só porque você escuta o seu pastor. This is a love letter Essa é uma carta de amor that God wrote que Deus escreveu and inspired e inspirou and breathed scripture. e soprou as escrituras. This is the highest priority of the Christian life. Essa é a maior prioridade da vida cristã. If you don't put this in, Se você não colocar isso para dentro, you are working with what you grew up with. você está trabalhando com aquilo que você cresceu. That promotes the way that is right to a man. E isso promove os caminhos que parecem retos para o homem. This gospel does not promote the way that seems right to a man. E esse evangelho não promove os caminhos que parecem retos para o homem. This gospel destroys the way that seems right to a man. Esse evangelho destrói os caminhos que parecem retos para o homem. You have to understand the price that was paid for you. É importante que você entenda o preço que foi pago por você. Because the price that was paid for you determines how valuable you are. Porque o preço que foi pago por você determina o valor que você tem. If you don't see your value, E se você não ver o seu valor, you will live according to what you've earned. você vai viver de acordo com o que você merece. And you will think that you're lucky God considers E you. você vai se achar sortudo só porque Deus te considera. But Jesus paid a price Mas Jesus pagou um preço to take that thinking out of you, para tirar esse pensamento de você. so that you and I could set our minds on things above Para que eu e você pudéssemos estabelecer nossa mente nas coisas do alto and not beneath. e não das coisas de baixo. So many people will not read the Bible Muitas pessoas não vão ler a Bíblia because they think that when they do, they're not getting it. porque eles pensam que quando eles fizerem, eles não vão entendê-la. How many of you have read the Bible Quantos de vocês já leram a Bíblia and all of a sudden you just don't feel like you're connecting? e de repente você não sentiu que você estava se conectando com aquilo? Be honest. Seja honesto. Quantos We're já in church. Nós Don't estamos na lie igreja, here. não minta, tá aqui. I have read Eu já li and it feels like I'm not getting e it. parecia que eu não estava entendendo nada. And I read something and sit there and go, Eu ia lá, tentava e... O like, what did I just read? que eu li aqui agora? The Word of God A palavra de Deus is alive. é viva It's sharp and e é active. afiada e eficaz. Sharper than any two-edged sword. Afiada mais do que espada de dois gumes. Is able to divide and separate E é capaz de dividir e separar your soul. a sua alma. You have three parts to Você you. tem três partes em você. You are a spirit, Você é um espírito, you have a você soul, tem uma alma and you have a e body. você tem um corpo. Spirit, Espírito, soul, alma body. e corpo. When you become born E again, quando você nasce de novo, the spirit that you had that was headed the wrong way o espírito que você tinha que direcionava para o lado errado, becomes born again. nasce de novo. A regenerate spirit comes inside. Espírito regenerado vem dentro de You você. are now hooked to God. E agora você está enganchado em Deus. You were headed this way. Você andava desse Now lado you're para esse headed lado, this way. agora você está andando para esse. The soul, A alma, the mind, the a will, mente, the a vontade, emotions as emoções is still heading this way. ainda estão andando nesse lado. When you become born again, Quando você nasce de novo, God breathes Deus sopra His Spirit in you. o seu espírito em você, Your Spirit and Holy Spirit o seu espírito e o Espírito Santo, become inseparable. eles se tornam inseparáveis. Your mind A sua mente, has been thinking a certain way que tinha pensado de uma certa forma your whole life. toda a sua vida. For me, Para mim, I lived for 34 years eu vivi por 34 anos in drug addiction, em vícios de drogas, pornography pornografia, from 8 years old, desde os 8 anos de drug idade. addiction from 12 years old. Vícios com drogas desde os 12. All I did was destroy. Tudo que eu fiz foi destruir. I was lost. Eu era perdido. But the Bible says Mas a Bíblia diz that when I become born again, que quando eu me torno alguém que nasceu de novo, watch this, Veja I was isso. lost. eu estava perdido. When I become born Quando again, eu nasci de novo, God's Spirit comes in o me. Espírito de Deus vem em mim. My spirit and God's Spirit become one. Meu Espírito de Deus se torna um. I was lost. Eu era perdido. Now I'm found. Agora eu sou encontrado.
This is the point of conversion. Esse é o ponto de conversão. You could have been in a church. Você podia estar numa igreja, You could have been somewhere podia estar em qualquer lugar. where you realized that you were wrapped up in sin. Quando você se desse conta que você estava pego no pecado. I didn't know that sin was sin. E eu nem sabia que pecado era pecado. Why? Por quê? Because it's the way that seems right to Porque a são man. os caminhos que parecem retos para o homem. This is the way it is. Esse é o modo como as coisas são. I've got to get through life. Eu tenho que passar pela vida. I got to look out for me, myself, and I. Eu tenho que cuidar de mim mesmo e de mim. That's sin. Isso é pecado. That's the way that seems right. Esses são os caminhos que parecem retos But para o homem. then Mas então, you encounter the truth você encontra a verdade. and you realize this is sin. E você se dá conta que isso aqui é pecado. I didn't know. Eu nem sabia. I know. Agora eu sei. I'm convicted. Agora eu estou I convencido. don't want to do this. Eu não quero fazer mais isso. I want to do this. Eu quero fazer isso. God didn't say go into the world and make confessing Christians. Deus não falou, vão ao mundo e façam cristãos confessionais. Confession is the beginning A confissão é o início of the intensity da intensidade of do relationship relacionamento between the loving father entre o pai amoroso and a child that was lost. e um filho que estava perdido. All of a sudden, E de I realized eu me dei conta que God's real. Deus é real. He's real. Ele é real. Unless the hunger E a não ser que a fome, at this point, nesse ponto aqui, ó, lost, perdido, found, encontrado, blind, cego, see, agora vejo, dead, morto, alive. agora vivo. At this point Nesse ponto is the point that you see the cross, é o ponto em que você vê a cruz what he did for me. e o que ele fez por mim. And you start to look E você começa a olhar into the truth na verdade of God's word. da palavra de Deus. And you open this up E você abre isso. and you had no idea E você não tinha a menor that ideia God was real. que Deus era real. And then all of a sudden, E então, de repente, oh my gosh, meu Deus, this is not religion. isso não é religião. Oh, this is Isso é relationship. relacionamento. Wait, hold on. Peraí. So you're telling me Então você está me dizendo that my whole que life toda a minha vida I was lost. eu estava perdido. And the moment that my heart sees E um momento que meu coração vê that you love me, que o Senhor me amou, now you want to teach me? agora o Senhor quer me ensinar. Wait a minute. Espera um pouquinho. You're God Você é Deus and I'm just a man. e eu sou só um homem. How is that going to happen? Como que isso vai acontecer? See, God didn't pay a price for you to become religious. Veja, Deus não pagou um preço para você se tornar religioso. He didn't pay a price for you to hide inside of a Nem para building. você se esconder dentro de um prédio. And he definitely didn't pay a price for you to forget where you came from. E definitivamente Ele não pagou um preço para você esquecer de onde você veio. See, anytime I revisit my past, Todas as vezes que eu revisito o meu passado, apart from the blood of Jesus, fora do sangue de Jesus, I'm asking a spirit of offense eu estou pedindo para que um espírito de ofensa to come into my present life venha para a minha vida presente and bear dead fruit e coloque um fruto ruim in my present reality. na minha realidade presente. I will never forget where I came from, Eu nunca vou esquecer de onde eu vim, but I am not the person that I was. mas eu não sou a mesma pessoa que eu era. I am a brand new creation. Eu sou nova criatura. Old things have As passed away. coisas velhas passaram. Behold, all things have Eis que become new. tudo se fez novo. Watch this. Veja isso, ó. What if I don't know all things that became new, E se eu não sei que todas as coisas se tornaram novas? and I keep thinking the way that I used to think, E eu continuo pensando do modo como eu pensava? but I come to church on Sunday? Mas eu venho no domingo It is a violent trap e é uma armadilha violenta. where you come Sunday morning, Quando você vem no domingo de you manhã, worship, você adora, you go after the Lord, você vai atrás do Senhor and you feel great. e você se sente ótimo. And then you have to work Monday morning. Aí você tem que trabalhar na segunda de manhã. All of a sudden, the E- trap De repente, essa armadilha is I can't wait to get back on Sunday, é que eu não consigo esperar, eu fico ansioso para chegar no domingo de novo. and we miss the intention of the gospel. E nós perdemos a intenção do evangelho. I am not talking about missing church. Eu não estou falando de você não ter saudade de querer ir para a igreja. We are supposed to come together A gente deve se juntar and not forsake the assembling together. e não deixar de nos congregarmos juntos. But notice very carefully the usage of the word. Mas olhe bem aqui, ó, com atenção o uso da palavra. It says, "Let us not forsake the assembling together E não deixais de congregar of the saints." com os santos.
There's a difference. Há uma diferença. Pastors, apostles, Pastores, prophets, apóstolos, teachers, profetas, evangelists mestres, evangelistas are for the equipping of the saints. são para equipar os santos. Saint isn't some weird thing that you grew up with. E os santos não é aquela coisa estranha com a qual você cresceu. I am not praying to Saint so-and-so. Eu não estou orando para o santo tal ou tal. That is demonic strategy Isso é uma estratégia demoníaca set up to take your eyes away from Jesus Christ. que foi configurada para tirar os teus olhos de Jesus Cristo. The word saint in the Bible A palavra santo na Bíblia means a holy one set apart. significa aquele que é santo separado. Watch this. Veja isso, ó. I was lost. Eu era perdido. The second I become No found. segundo que eu fui encontrado. God says that I was a sinner that got saved by grace through faith. A Bíblia diz que eu era um pecador que Deus salvou pela graça, pela fé. Now the mentality that I grew up with Agora a mentalidade com a qual eu cresci must be forsaken deve ser esquecida at all costs. a todo custo. Because the price that was paid for me Porque o preço que foi pago por mim determines whether I was worthless or not. determina qual é a minha valorização. If I was worthless, then God wouldn't have paid such a high price for Se eu me. não tivesse valor, Deus não pagaria um preço tão alto por The mim. price tag that's on everybody in here, A etiqueta que está em cada um de vocês de preço, everybody listening online, todos que estão assistindo online, is Jesus paid a high price with his life. é que Jesus pagou um alto preço com a sua própria vida Redeem you because you were lost. para te redimir porque você estava You were perdido. the treasure in the field. Você era o tesouro do campo. You were the pearl of great Você era a price. pérola de grande valor. And all of heaven E todos os céus went bankrupt quebraram financeiramente so that God could so find you. para que Deus pudesse então te encontrar. And the second that you know that you've been found, E no segundo que você entende que você foi encontrado, you have the absolute opportunity você tem a oportunidade absoluta to see. de ver. We were sinners. Nós éramos pecadores. We were lost. Nós éramos perdidos. God says you are no longer lost. Deus diz que você não é mais perdido. You are found. Você é encontrado. You are no longer blind. Você não é mais cego. You can see. Você pode ver. You are no longer dead in your sin. Você não está morto nas suas transgressões e pecados. When we were yet sinners, Quando éramos então pecadores, Christ died for us. Cristo morreu por nós. He didn't die so that you could remain a sinner. E Ele não morreu para que você pudesse permanecer pecador. He died, and here's the deal. Ele morreu e aqui está o All acordo. Ó. creation is groaning Toda a criação anseia for the sons of God, para que os filhos de Deus, com a for the expectativa daughters of God que os filhos e filhas de Deus to be made manifest. sejam manifestos. All creation is still groaning. Toda a criação geme. They're waiting for the sons and daughters of the King of Glory Eles estão esperando pelos filhos e filhas do Rei da to Glória arise and shine para que eles se levantem e because brilhem, our light has come. porque a nossa luz já veio. Darkness and deep darkness will cover the earth, E as trevas podem tentar cobrir a terra, but not so with you. mas não conosco. Arise and shine. Levante-se e brilhe. This is an epidemic Isso é uma epidemia in the whole church worldwide. na igreja no mundo todo. Religion teaches you A religião te ensina that you're a sinner que você é um pecador and you're always going to be one. e sempre será um. Relationship teaches you E o relacionamento te ensina that you were a sinner, que você era um pecador, but God saved you from your sin. mas Deus te salvou do seu pecado. The old man was crucified. E o velho homem foi crucificado. Galatians 2:20. Gálatas 2:20. Therefore I have been crucified Então eu fui crucificado with Christ com Jesus. Cristo Jesus. I have been co-crucified with him. Eu fui co-crucificado com ele. And the life I live, E a vida que vivo agora, I don't live by feelings. não vivo mais por sentimentos. I live by Eu faith vivo por fé. in the one that gave himself E for me. aquele que se entregou por mim. I don't live by feelings anymore. Eu não vivo mais pelos sentimentos. It says the just shall live by Diz que o faith. justo viverá pela fé. We move from faith to faith. E nós nos movemos de fé em From fé, glory to de glória glory. em glória, We are being transformed e somos transformados back into the image that God created us.
De novo, a imagem que Deus nos criou. Jesus restored that which was lost. Jesus restaurou o que estava perdido. The devil through the serpent spoke to Eve. E o diabo pela serpente que falou com Eva. Eve listened to the serpent. E Eva ouviu a serpente. She ate the fruit. Ela comeu o fruto. Adam was right there. E Adão estava ali. Adam ate the fruit. Adão comeu do fruto. When God confronted them, E Deus, quando Deus os confrontou, Adam didn't say, I'm sorry. Adão não disse me perdoe. Adam said, it was the woman that you made. Adão falou, foi a mulher que você fez. In other words, God, it's your fault. Em outras palavras, Deus, a If you culpa é wouldn't have made tua. her, Se você não tivesse I feito never ela para would mim, have done this. eu nunca teria feito esse erro. God said to Eve. E Deus disse para Eva. Eve said, it's the serpent. E a Eva falou, foi a serpente. If you didn't make the serpent, I wouldn't have eaten the Se tree. você não tivesse feito serpente, eu não comia da árvore. So God, it's your fault. Então, Deus, é a tua culpa. The devil has been playing the place the blame on God game E o diabo tem jogado esse jogo de colocar a culpa em since the Deus. beginning. Desde o início. He likes to sneak in and bite somebody, Ele gosta de se esgueirar e morder alguém. and God takes the blame. E Deus fica com a culpa. We teach people God's in control. A gente ensina as pessoas que Deus está no controle. The way that I thought, O modo como eu pensei, in my drugs and in my pornography and alcoholism, no meu tempo de drogadição, alcoolismo e pornografia, these Christians say that their God is in control. esses cristãos falam que Deus está no controle. If he's in control, he's out of control. Se ele está no controle, na verdade, ele está descontrolado. But I didn't know there was a thief Mas eu não sabia que havia um ladrão that came to steal, kill, and que veio para destroy. roubar, matar e destruir. I just heard lots of Christians say, Então eu ouvi muitos cristãos dizer, Lord's in control. Deus está no controle. He's in control. O Senhor está no controle. He's in control. Ele está no controle. God being sovereign Deus sendo soberano and being in control e no controle are two totally different são things. duas coisas diferentes. You have to separate this. Você tem que separar isso. If not, Senão, look how many people have lost somebody, veja quantos aqui já perderam alguém. and you have to try to process how this happened. E você tem que tentar processar como isso aconteceu. And you're like, well, you know, I guess God needed my mom more than me. E você fica pensando, eu acho que Deus precisava da minha mãe mais do que eu. That's not the gospel. Isso não é o evangelho. Are you guys okay? Vocês estão bem, When I amados? start talking like this, Quando eu lots of começo a people falar go, assim, muitas pessoas pensam, because there's so many things that you've blamed God for. porque tem tantas coisas que você culpou a Deus. And if God's really good, E se Deus realmente é bom, then how would he let all these então things como happen ele deixou to essas you? coisas acontecer comigo ou com você? It's the story of everybody out there. É a história de todos aí fora. Do you know we have a certain amount of people that are in here? Sabe, nós temos um certo número de pessoas que estão aqui There's a lot of people out there e há muitas pessoas lá fora that won't come in here. que não vão entrar aqui. You know why? Sabe por quê? Because they've been raised in religion. Porque eles foram criados na religião, They've been raised with drugs, criados com drogas, alcohol, álcool all that stuff. e todas essas coisas. And somehow, E de alguma forma, when we get saved, quando nós somos salvos, we're like, I'm not hanging with you guys anymore. a gente tipo, não vou mais andar com vocês. I got a church. Eu tenho igreja I'm agora. going with my people. Eu vou lá com o meu povo. But they're your people. E tá lá o teu povo. Do you think that those people out there, God doesn't love them? Você acha que aquele povo que está lá fora, Deus não os ama? How many of you remember what you came out of? Quantos de vocês lembram de onde vocês saíram? How many of you remember how lost you were? Quantos se lembram quão perdidos vocês eram? How many of you remember how sinful you were? Quão pecaminosos vocês eram? Something happened. Algo aconteceu. Something changed you, Algo te mudou. and it wasn't you. E não foi você. It was God's grace. Foi a graça de Deus. His grace. Sua graça. And you and I E eu e você are distributors of that somos grace. distribuidores dessa graça. 34 years. 34 anos. No one told me about Jesus. Ninguém falou de Jesus para mim. No one told me God was this and that. Ninguém me falou que Deus era isso ou I aquilo. mean, I saw people that told me I was No. going to hell if I didn't change. Eu vi pessoas me falando que eu iria para o inferno se eu não mudasse. Wow. When I realized E quando eu me dei conta He forgave me. que Ele me perdoou, All those things I wished I'd never done. todas as coisas que eu jamais queria ter feito, He just didn't say, Ele não disse só, okay, ok, we're going to try to move a past gente vai this. tentar passar por isso. He said, Ele disse, the blood of my son
O sangue do meu filho is the only substance é a única substância that can cleanse your que conscience pode limpar a tua consciência from all these dead works de that you've todas done. essas obras mortas que você fez. And there's nothing else on the E não há planet nada mais no or in planeta all of the universe e em todo o universo that can touch que this. podem tocar isso. See, the cross Veja, a cruz isn't just não é só the way to heaven. o caminho para o céu. The cross A cruz is the way to the Father. é o caminho para o Pai. Jesus said, I am the way, Jesus disse: eu sou o caminho, the truth, a verdade and the life. e a vida. No one comes to the... Ninguém vem ao. I'm coming down Eu there. vou descer, tá, amados? Can you Over grab there. that table for me? Yes. Sorry. I was going to jump off the stage. Eu ia pular do palco. I've done it. I've actually fallen off the stage before. Eu já fiz isso, já até caí do palco outras vezes. Just a couple of weeks ago, I ran off the steps and fell. Algumas semanas atrás eu corri e And caí. I rolled. Então was on my rolei e caí de pé. I figured, not today. E eu me dei conta, hoje eu não vou tentar fazer isso não, tá? I am fascinated Eu fico fascinado with his love for me. com o amor dele para comigo. The reason why people don't share their faith A razão pela qual as pessoas não compartilham a sua fé is because they're not é fascinated porque eles não são fascinados with the love that God has for com o you. amor que Deus tem para com eles. Somehow we've become used to it. De alguma forma nós nos acostumamos com isso. Do you know sometimes when people go to prison, Sabe, muitas vezes quando a pessoa vai para a prisão, they become institutionalized. eles se tornam institucionalizados. And when they go back into society, Então quando eles voltam para a sociedade, they can't function eles não conseguem funcionar. because their mind has learned that. Porque a mente deles aprendeu daquele jeito. The church is becoming institutionalized, E a igreja está se tornando institucionalizada. where we think we need to stay away from them. Onde a gente acha que tem que ficar longe deles. You do if sin is still calling your name. Você deve fazer isso se o pecado ainda chama o seu nome. But if sin has left calling your name, Mas se o pecado já deixou de chamar o seu nome, and you have heard the Father call your e name, você ouviu o Pai chamar o teu nome, and that has nothing to do with you, isso não tem nada a ver com você, then it's very important então é muito importante que that you become light in the midst of você darkness. se torne luz no meio das trevas. You are called to shine. Você foi chamado para brilhar. When I don't realize how loved I am by the E Father, quando eu me dou conta de o quanto eu sou amado pelo Pai, people are an inconvenience. as pessoas são um inconveniente. Imagine if God thought, Imagine se Deus pensasse: you're an inconvenience for me. você é muito inconveniente para mim. Imagine if God only took the elite. E imagine se Deus só tomasse a elite, Imagine if God only took the perfect. ou se ele só tomasse os perfeitos. See, perfection in the mindset of humanity Veja, a perfeição no modo de pensar da humanidade is self-righteousness. é autojustificação. And God will not take self-righteousness. E Deus não vai pegar a autojustificação. Self-righteousness promotes itself A autojustificação promove a si mesmo, for being able to keep itself. de ser capaz de cuidar de si mesmo. And it would be very, very, very sad E seria muito, muito triste if we would get born again, se nós nascêssemos de novo, come out of a horrible life, saíssemos de uma vida horrível and forget where we came from e esquecêssemos de onde nós viemos. because we think we've arrived. Porque nós achamos que nós chegamos. You lose your taste Então você perde o seu sabor for the love of the Father pelo amor do Pai and Him wanting to embrace everyone around you. e Ele querendo abraçar todos ao teu redor. Last night, Na noite passada, we ministered at a youth conference, nós ministramos numa conferência de jovens and we laid hands on 2,000 kids. e nós impusemos as mãos sobre It 2.000 was crianças. wonderful. Foi maravilhoso. And then we went to Lapa. Aí a gente foi lá para Lapa, para os Arcos da Lapa. What a great place. Que lugar maravilhoso. You know how many Christians I've talked to in Brazil Sabe quantos cristãos falam that com say, você? "Oh, you going to Que Lapa? fala, cara, vocês vão para Lapa? Are you kidding? Quantos nos falam, estão brincando? Don't bring your watch. Não leve teu Don't relógio. bring your phone. Não leve teu telefone.
you're probably going to lose your life. talvez você vai perder tua vida. The reason why you say that A razão pela qual você fala is isso because you're trying to cling to your own life. é porque você está tentando limpar isso da sua própria vida. You can say what you want. Você pode dizer o que você quiser. You can make it look like what you want. Você pode fazer parecer como você quiser. But to God, Mas para Deus, it's filthy rags. It's filthy rags. Self-righteousness. é autojustificação. No, Não, you are not above them. você não está acima deles. Actually, my Bible says, Na verdade, a minha Bíblia diz que consider others considere os outros as greater than yourself. como maiores que a ti. My Bible says, A minha Bíblia diz que light belongs in the darkness. a luz precisa estar no meio das trevas. But you would say, Mas você diria, I'm not just saying individually. eu não estou dizendo I'm saying individualmente. you would say, Eu estou dizendo você diria, you have to be a really strong evangelist tem que ser um evangelista bem forte to be able to go into that dark para place. poder ir naquele lugar tão obscuro. It's evil. É mau. What does that have to do with me? E o que isso tem a ver comigo? One person in Christ Uma pessoa em Cristo is the majority. é a maioria. Have we become institutionalized? Será que nós nos tornamos institucionalizados? Are we just wanting to get to a building on Sunday Será que a gente só está querendo ir lá para um lugar no so that domingo we can praise para and que say nós hi to all of possamos our friends? adorar e dizer oi para todos os amigos? That's not love. Isso não é amor. That's not love. Isso não é amor. Love isn't loving those that know how to love you. Amor não é amar aqueles que te Have amam. we forgotten the gospel? Será que a gente esqueceu do evangelho? Love is love Amor que é amor when you love others that can't love you and é have no quando idea. você ama aqueles que não podem te amar e nem tem ideia de Light como. is light Luz é luz, because light belongs in the darkness. porque a luz pertence às trevas. Did you get saved just to go to heaven? Será que você foi salvo só para ir para o céu? Has the church become a cruise boat? Será que a igreja se tornou um navio de cruzeiro? Are we just hanging out, E a gente está só se divertindo, having fun, curtindo, while our brothers and sisters are dying and going enquanto to nossos hell? irmãos e irmãs estão morrendo e indo para o inferno? Wake up! Acorde! Look around you! Olhe ao seu redor! There are people that are dying Há pessoas morrendo at your front door, na tua porta da frente, outside of your restaurants, fora do teu restaurante, in the streets of nas ruas Rio. do Rio. They're dying. Eles estão morrendo. Do you care? Você se importa? Do you not have something to give them? Você não tem nada a dar para eles? What are we doing? O que nós estamos fazendo? Where did you come from? De onde você veio? Do you think you've arrived? Você acha que você chegou já? Why are we training our kids to love people? Why aren't we training our kids? Por que nós estamos trocando nossos filhos? Why are we teaching a fear mentality? Por que nós estamos ensinando para eles uma mentalidade de medo? Why are we teaching people to be afraid? Por que nós estamos ensinando as pessoas a terem medo? My Bible says A minha Bíblia diz God que did not give me a spirit of fear, Deus não me dá espírito de but medo, of power mas de poder, and love amor and a sound e mind. moderação. Power, Poder, power, poder, wonder-working power. Wonder-working power poder de fazer in the blood of the no Lamb. sangue do Cordeiro. Some of you don't want to hear this. Alguns de vocês não querem ouvir isso. Leave. Saiam então. I love you, but I'm not here to make you happy. Eu te amo, mas não estou aqui para te fazer no, feliz. no. Can I share some truth with you? Posso compartilhar algumas verdades com você? Can you handle it? Você vai aguentar, Are you irmão? okay? Tudo bem? You sure? Tem certeza? Some of you are looking at me like you don't like me. Alguns estão olhando para mim com a cara de que não gostam de mim. Guess what? Adivinha uma coisa? Unbelief A falta de has crença to do everything tem que fazer tudo to get faith out of the room para tirar a fé do lugar, so that it can feel comfortable para again. que ela possa se sentir confortável novamente. You are not meant to go along with the program. Você não foi feito para andar de acordo com a programação. You were born again Você nasceu de novo to completely swim upstream. para completamente sair do fluxo. Any dead fish then float downstream. São os peixes mortos que flutuam com a correnteza. You're not dead, Você não está morto. you're Você alive. está vivo. And God has given E you Deus te deu His heart, o seu coração and He's doing a wake up
E Ele está fazendo um despertar in our hearts nos nossos to corações. realize there are many people that are around us Para nos darmos conta que há muitas pessoas ao nosso redor that are not headed for eternity with us. que não estão indo para a eternidade conosco. They're headed to the wrong eternity away from the presence of E God. eles estão sendo guiados para outra eternidade longe da presença de Deus. And we care more about our groups E nós nos importamos mais Our com nossos programs grupos, nossos programas and our e friends. os nossos amigos. And we don't want to inconvenience E ourselves nós não queremos inconveniência para nós, with loving people that don't know who they are. amando pessoas que não sabem quem são. Not on my watch. Não no meu turno. Never. Nunca. I found the truth. Eu encontrei a verdade. See, Jesus said, then they will know the truth, E Jesus disse: eles conhecerão a and verdade. the truth will E a set them verdade free. os libertará. And the truth that sets them E free a verdade que os liberta keeps them free. mantém-os livres. My Bible says E a minha Bíblia diz that freedom que a liberdade is in Christ Jesus. está em Cristo Jesus. My Bible doesn't say A minha Bíblia não diz that one day I'll get to heaven que um dia eu chegarei no céu and finally be free. e finalmente serei livre. If I have to wait to heaven Se eu tenho que esperar chegar no céu to get free, para ser liberto, death is your Savior então a morte é o seu Salvador and Jesus is not. e não Jesus. See, there's only a couple of claps and there's a lot of faces that are looking at me. Viu? Teve pouco aplauso, só umas caras olhando para mim. Angry. Raiva, Get over you. supere-se. I am. Eu já I'm me over you. superei, eu já estou sobre isso. Because when I stand before God, Porque quando eu me coloco diante de none Deus, of you will be my judge. nenhum de vocês vai ser o meu juiz. None of you will be there that Nenhum day. de vocês vai ser lá naquele dia meu juiz. Husbands, Maridos, your wife a sua esposa that's on fire, que está pegando fogo, and you to come to church just because she says, please go with me. e você que vem para a igreja só porque ela diz, She vai will comigo, por not favor. be your lawyer that day in front Ela of não vai Jesus. ser a sua advogada naquele dia diante de Jesus. You will not have her to represent you. Você não vai ouvir que ela vai ser sua representadora. She will not say, let him in, he's a good man. Ela não vai dizer lá, deixa ele entrar que ele é um bom homem. Absolutely not. De forma nenhuma. You will stand alone in front of the judge of all the earth. Você vai ficar sozinho diante do juiz de toda a terra. People say, oh, he's preaching judgment. Ah, as pessoas estão falando que Oh, está pregando no. julgamento. Não. You're in a day of mercy right now. Você está no tempo da misericórdia, no dia da But you've misericórdia. chosen not to come to mercy. Mas você escolheu não vir para a misericórdia. You've chosen to incorporate Jesus in so you can look good. Você só resolveu incorporar Jesus para você parecer bem. But won't the judge of all the earth do right? Mas o juiz de toda a terra, aquele que é reto, que te julgará. People are like, I can't believe you're talking this way. E as pessoas pensam, não acredito que você está falando dessa What forma. else do you want me to talk O about? que mais você quer que eu fale, querido? Do you want me to sit here and pat you on the back and make you comfortable? Você quer que eu sente aqui do seu lado, dê um tapinha nas costas e te faça confortável? Never. Nunca. I want to inspire your heart. Eu quero inspirar o seu Watch coração. this, because if one died, Porque died, se um morre, then all died. então todos morrem. That those that live E aqueles que vivem should no longer live for não themselves, devem viver mais por eles but mesmos, live for the one that gave himself for us. mas viver por aquele que entregou sua vida por Your eles. Bible says E it. a sua Bíblia diz que, My Bible a says it. minha Bíblia diz que, So who are you living for? para quem você está vivendo? Are you living Você just está for your vivendo family? só para sua família? Or are you living for the King of Glory? Ou para o Rei da Glória? Because you have a very short window of time. Porque você tem uma janela pequena de tempo. And you can choose this day E você pode escolher esse dia whom you're going to serve. quem você vai servir. You can serve yourself, Você pode servir a si mesmo, which is, by the way, que é a propósito, serving the devil. servir ao diabo, Because serving yourself porque servir a si mesmo is serving selfishness, é servir ao egoísmo, selfish ambition, as ambições pessoais and all those things that are supposed to be out of your life. e todas as coisas que já deveriam ter saído da sua vida. Every day you get the choice to make a decision. Todos os dias você tem a chance de tomar uma decisão. Are you going to go after him, Você vai atrás dele or are you going to still worship yourself? ou vai adorar a si mesmo? This is not happy language. Isso não é uma linguagem muito feliz, né? Oh, I'm so over it. E eu já superei tudo isso, queridos. This gospel Esse evangelho we have brought in que nós trouxemos para dentro, so that we can be loved by people. para que a gente possa ser amado pelas pessoas. But if I live by the praises of man, Mas se eu vivo pela adoração dos homens, I will die from the criticism of eu man. vou morrer pelas suas críticas.
And I will never live for the praises of people. E eu nunca vou viver pela adoração de homens. I will live for he who Pelo alone is louvor God. de homens, mas por aquele que é o único This Deus. doesn't make people happy. Isso não faz as pessoas felizes. This makes church people angry. Na verdade, deixa as pessoas de igreja bravas. Hey, what are you doing? You're messing with O que my você está life. falando, bagunçando aqui com a minha Maybe vida? your life needs messed with. Talvez a tua vida precisa ser bagunçada. You still okay? Vocês estão bem ainda, amados? O amados é por minha conta. Tá? Okay. Because we're just getting started, and I think I have another service tonight. Porque a gente só está começando e eu acho que eu tenho mais um culto à noite ainda. People are like, I ain't As coming. pessoas, eu não vou vir não, viu? Oh no, this was Não, enough this sem morning. chance de manhã já foi bom, já No, deu. watch this. Veja isso, ó. Would you rather hear me say it? Você, Or would you rather hear me say it? você prefere me ouvir dizer? Or would you rather be told when you stand before Jesus Ou in você prefere eternity ouvir quando você estiver diante de Jesus lá na eternidade? and realize you missed your E whole se dá life? conta que você perdeu a tua vida toda. It's not okay. Não tá bem daí. What I'm preaching O que eu estou pregando and what I'm sharing e o que eu estou compartilhando is called the fear of the Lord. é chamado temor do It's the Senhor. beginning of É wisdom. o princípio da sabedoria. Would you rather live in the fear of man Você prefere viver no temor dos homens or the fear of the ou Lord? no temor do Senhor? Ask Isaiah. Pergunte para Isaías. In Isaiah 6, Em Isaías 6 diz: Isaiah has an encounter ele tem um encontro with the Lord. com o Senhor. And he sees the Lord E ele vê o Senhor high and lifted up. exaltado. Do you remember John? Lembra de João? The one that knew that he was the disciple that Jesus Aquele que loved? sabia que ele era o discípulo amado de Jesus? The one that laid on the chest of Aquele Jesus? que reclinava no peito de Jesus? Oh Lord, I love you. Ah, Senhor, te amo. Gentle John. O João gentil, When he saw Jesus quando ele viu in Jesus Revelation, em Apocalipse, it was a different John. era um diferente, era um It João was diferente. definitely a different Era Jesus. certamente um Jesus diferente também. It's one that most of us don't even know. É um que muitos de nós nem conhecem. But in the beginning of Revelation, Mas no início de Apocalipse, when Jesus said, John, come up here, quando ele disse, João, sobe, he come up here. sobe aqui. He saw Jesus. E ele viu He Jesus. fell as a dead man. Ele caiu como que Wait, morto. wait. Pera, John knew Jesus, João conhecia Jesus. but when he saw Jesus Mas quando ele viu Jesus, with hair as white as wool, o cabelo branco como a with neve, eyes as flames com of fire, olhos de chama de fogo, he fell as a dead ele man. caiu como morto. The one that hung out with Jesus. Aquele que andava com Jesus. Jesus, I love Jesus, eu you. te amo. See, some of you think you're going to get Veja. to heaven and, oh, Jesus. Alguns acham que quando chegar no céu, oh Jesus! Oh, when you see him, Quando você o vê, when you see him, quando você o vê, he's not mad at ele anybody. não tá bravo com ninguém, tá? Your love means something. O seu amor significa algo. And your love is not for sale. E o amor dele não tá à venda. And idols have become the focus of our attention. E nem o nosso, e muitas vezes ídolos se tornam o foco da nossa atenção. Our own lives have become idols. E as nossas vidas se tornam ídolos. Our wives have become Nossas idols. esposas se tornam ídolos. Our kids have become Nossos filhos idols. se tornam ídolos. Our husbands have Nossos become maridos se idols. tornam ídolos. And we've loved our wives more than the Lord. E nós amamos mais nossas coisas do que o Senhor. And we've loved our husbands more than the Lord. Nossas esposas, nossos maridos mais And que o Senhor. we've loved our kids more than the Lord. E nossos filhos mais do que o Senhor. And it's idol worship. Isso é And it must idolatria. be E sacrificed. tem que ser sacrificada. Nothing Nada deserves first place in your heart except for the Lord of glory. Nothing deserves first place. Nada merece o primeiro lugar. God does not settle for second. Deus não foi estabelecido para o segundo lugar. The Holy Spirit, O Espírito Santo, He yearns jealously. ele tem ciúmes. God is a jealous God. Deus é um Deus ciumento. You shall have no other gods before me. Você não deve ter outros deuses diante de mim. Yet we place things in front of Him. Mas ainda colocamos coisas diante He dele. said, God, I love you, but. E nós dizemos, Deus, nós te amamos mais. Yes, God, I love you, but. Deus, eu te amo mais. There are no buts. Não há mais. Jesus wants to get rid of your buts. Deus quer tirar todos os seus mas. He wants to get rid of your excuses. Ele quer tirar suas desculpas. When you stand before Him, Quando você se colocar you diante will dele, answer for your life. você responderá da sua própria vida. Does that not matter to you? E isso não importa para você. What are we O thinking? que nós estamos pensando? Isaiah saw God. Isaías viu a He Deus. saw the Lord high and lifted up. Eu vi o Senhor exaltado em seu supremo trono. And Isaiah said this. Isaías disse isso. Now Ó. Isaiah is a prophet.
Isaías é um profeta. Isaiah was chosen by God Ele foi escolhido por Deus to go in and pull down para ir e puxar and build up. e edificar. And Isaiah said, "Woe Ele falou: is me, sou eu, a man of unclean lips." homem de impuros He lábios. encountered the holiness of God. Porque ele encontrou a santidade de prophet. Deus como um profeta. In the Old Testament, No Antigo Testamento, if you were a prophet se você era um and you profeta prophesied wrong, e você profetizava you errado, died. você morria. And Isaiah, E Isaías: "Woe is me, eu, a man of unclean lips." homem de lábios impuros. And God E Deus took a coal pegou uma and brasa he touched it to his e lips. tocou os seus lábios. We all need a coal. Nós todos precisamos de uma We brasa. all need the branding of Jesus Christ Nós precisamos da chama de Jesus to touch Cristo, our lips, da marca de Jesus Cristo tocar to nossos change lábios, our speech, para mudar o seu discurso, to change our lives, para mudar as suas so vidas, that we can bring him glory, para que nós possamos trazer a so Ele that we glória, stop making it about us. para que nós paramos de fazer as coisas We só make para it nós about him. e tenhamos que fazer para Ele. You know, last night we're walking around Lapa, Sabe, na noite passada estávamos andando ali ao redor da Lapa and we walked up to this white shrine, this demon worship thing. e nós ficamos diante de um demônio, de um ídolo ali And people are like, branco, "Oh, bro, don't go up e there." as pessoas falaram: não vai lá. Are you kidding me? Eu falei: você está brincando, gente? Oh, I will go right up there, blow out the candles. Eu vou lá e vou soprar aquelas velas. What's going to happen to O me? que vai acontecer para mim? Is someone going to put witchcraft on me? Alguém vai colocar uma bruxaria em mim? Let me tell you Deixa eu something. dizer uma coisa, gente. I am blessed of God. Eu sou abençoado por You Deus. cannot curse what God has Você blessed. não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Oh, watch. Here's what happens. Ó, veja o que acontece. People go, "You don't understand, As man. pessoas falam: cara, você não You don't entende understand our culture." a nossa cultura. Kingdom always trumps any culture. O reino sempre supera qualquer cultura. People are like, "You don't understand, man. They'll curse you." Cara, não faça isso, eles vão te amaldiçoar. Go ahead. Vai lá, Curse me all you want. me amaldiçoe quando I você am quiser. blessed of God. Eu sou abençoado por Deus. The only reason that the curse has a place to land A única razão pela qual a maldição tem um lugar is para pousar because you don't believe the covenant that you é have. porque você não acredita na aliança que você tem. People are like, "Whoa, you're really talking big." As pessoas ficam falando: cara, você está meio pesado na tua fala aí, né? Wow. You know what's amazing? Sabe o que é maravilhoso? When David, Quando Davi, who killed the lion and the bear que matou o in the leão field e o urso no campo, that were trying to take God's sheep, e ele estava lá, que tentavam tirar as ovelhas de Deus, killed the lion and the bear when no one was looking. ele matou um leão e um urso quando ninguém estava olhando. And he comes up to a battle E ele vai para uma batalha with bread and cheese. com pão e queijo. That his dad said, "Go and bring some food to your brothers." Que o pai dele fala: leva pão e comida para os seus irmãos. David's brothers hated him, E os irmãos de Davi o odiavam. yet David is going to bring the bread and the cheese. Mesmo assim, Davi está indo lá levar o And pão he e o goes queijo. to the battle E ele vai para a batalha and he hears a giant. e ele ouve um gigante. He didn't need to see the giant. Ele não precisava ver o gigante. He heard the Ele giant. ouviu o gigante. And what did the giant say? E o que o gigante dizia? "I defy the God of Israel." Eu desafio o rei de Israel. David didn't need to see the giant Davi não precisou ver o gigante, because seeing him didn't matter. porque vê-lo não importava. He heard him. Ele o ouviu. David knew his covenant with God. Davi sabia sua aliança com Deus. And he faces a giant that has no covenant. E ele enfrentou um gigante que não tinha nenhuma aliança. His brothers, Os seus irmãos, very angry. muito bravos. "I brought you some bread and cheese. Ele falou: trouxe pão e queijo para vocês. Who is this uncircumcised Philistine? Quem é esse filisteu incircunciso? And why are we letting him talk about our God?" E por que nós estamos deixando ele falar assim do nosso Deus? Listen to the language. Escute a linguagem aqui, ó. David's in the wilderness worshiping God. Davi está lá no campo adorando a Deus. David's out with the sheep. Ele está lá com as ovelhas. His dad says, "Bring your brothers some food." E o pai dele fala: leva comida para os seus irmãos.
I can imagine the journey. Eu consigo imaginar a jornada. It's a long ways to get to the battle. É um longo caminho para a batalha. They're in the valley of Elah. Eles estão no vale de Elá. David hears the yelling. E Davi escuta o grito. And this giant has been taunting the armies of God for 40 days. E esse gigante está lá desafiando o exército de Deus por 40 dias. It's amazing. E é maravilhoso. David E Davi doesn't see the giant não vê o gigante before he hears the giant. antes dele ouvir o gigante. But because David's ear was in tune with God, Mas porque o ouvido de Davi estava the covenant sintonizado that he com had with Deus God. e com a aliança que ele tinha com Deus, this was going to end. isso iria acabar. David said, "Why aren't you ending it? E Davi pergunta, por que vocês não estão acabando com isso? What are we doing here? O que a gente está fazendo aqui? Who's going to shut this thing up?" Quem vai desligar esse negócio? And his brother says, "We know your pride. E os irmãos dele falam, sabemos seu orgulho. You should be at home with Você the devia sheep." estar em casa lá com as He ovelhas. says, "Father sent me with bread and cheese." Mas ele falou, o pai me mandou com pão e queijo. But this is another reason. Mas essa é outra razão. And then David looks at his brothers, Então Davi olha para os seus irmãos and this is what he says: e olha o que ele diz. "Is there not a cause?" Não há uma causa? Listen to what he said. Olha o que ele disse. He didn't say he's a big giant, Ele não falou, esse é um grande And I'm scared. gigante e eu tô com medo. but I'm going to fight him anyway. Mas eu vou lutar com ele de qualquer forma. David says this: E Davi diz isso, ó. "Is there not a cause?" O que se dará ou não há uma What causa? was that O cause? que era essa causa? This giant had no covenant, Esse gigante não tem and aliança. David knew that he had E covenant. Davi sabia que ele tinha uma aliança. So this voice was going down no matter how big he was. Então essa voz estava indo e não importa It quão didn't grande ele matter. era, não importava. David says, "I'll fight him." Davi disse, eu vou And lutar they com ele. laughed at E him, eles riram dele. but David didn't laugh. Mas Davi não riu. They take him before Saul, Eles colocam diante de Saul. and Saul says, "You're a boy." E Saul fala, você é um menino. He's a seasoned warrior giant. Sim, And he says, "I killed a lion and a bear." e um Golias é um gigante guerreiro. Mas ele falou, mas eu matei um leão e um urso. Wait, David. Espera, Davi. A lion and a bear. Leão Okay, e um urso. whatever. Ok, seja That's o que for. great. Tá bom. He's a giant. Ele é um gigante. He's got a spear that's 5 times as big as you. E ele tem uma lança que é 5 vezes maior que você. He's got an armor bearer, Ele tem uma armadura. and he's killed a lot of people. E ele já matou muita gente. And you're a boy. E você é só um menino. Doesn't matter. Não importa. I'll fight him. Eu luto com ele. Saul says, "Here's my armor. You're going to E need it." Saul falou, ó, isso aqui tá minha armadura, você vai That precisar. armor was bigger than David. E aquela armadura era maior que Davi. David said, "I don't need your armor. E Davi falou, não precisa da tua I just armadura. need some Eu stones. só preciso de umas pedras. I need 5 of them." Eu preciso de 5 delas. Because Goliath had 4 brothers. Porque o Golias tinha 4 irmãos. It's true. É verdade. So David goes down to the river, grabs the stones, Então Davi vai lá, pega as pedras no and the rio. giant E o gigante, who has no covenant, que não tinha aliança. "You sent a boy Vocês me enviaram um menino fight me with sticks and para stones. lutar comigo com paus e pedras. Today I will kill you." Hoje eu te matarei. And David, E Davi? I don't think so, buddy. Eu acho que não, cara. little boy, giant, Menininho gigante. he says, "The battle's not mine." Ele falou, a batalha não é minha. Do you not realize the covenant that you have with God? Você não se dá conta da aliança que você Do you tem not com realize Deus? that the battle's not yours, it's the Você não Lord's? se dá conta que a batalha não é tua, é do Do you Senhor? not believe that God is worthy? Você não crê que Deus é digno? Do you not believe that you're more than a conqueror? Que você é mais que vencedor? Do you not believe that God is Você não crê wanting to fight your Que battle? Deus quer lutar as suas batalhas? Do you not believe that greater is He that is in you Você não crê que maior é aquele que está em você than He that is do in que the aquele world? que está no mundo? Do you not believe that Você não God is a crê defender? que Deus é um defensor? Do you not believe that God is our refuge? Você não crê que Deus é o nosso Do refúgio? you not believe that God is our strong tower? Que Ele é a nossa torre forte? Do you not believe that God is for you and not against Você you? não crê que Deus é por você e não contra Do você? you not believe that God says to he who overcomes? Você não crê que Deus diz que aquele que vencer? Do you not believe that the blood of Jesus is enough? Você não crê que o sangue de Jesus é o suficiente? Do you believe that this is just for an evangelist to Você talk to acha que people? é só um evangelista que deve falar com pessoas? Do you not realize that you've given yourself to God and that you don't belong to Você yourself não se dá anymore? conta que você já se entregou para Deus e não pertence mais a si mesmo? Do you
know what the word witness really means? Sabe o que a palavra testemunha realmente significa? Jesus says, then you will be my witnesses. Então serão minhas testemunhas. Do you realize that every day you're witnessing something? Você se dá conta que todos os dias você está testemunhando algo? Do you realize that football is an idol? Você se dá conta que futebol é um ídolo? If it's more important than Se ele é mais Jesus? importante que Jesus? Do you not realize Você não se dá conta disso? that when you are able to talk about football and your favorite team, Que quando você é capaz de falar de futebol no teu time you are favorito, a witness for football? você é uma testemunha do Do you futebol? not realize when you talk about music, Você não se dá conta quando você fala de música? you're a witness for music? Você é uma testemunha da música? The word witness A palavra testemunha comes from a Greek word, vem de uma palavra grega, and that Greek word is martos. e essa palavra é martos, And that Greek word really means martyr. que significa ou vem da raiz de mártir. So when God says you will become my witnesses, Então, quando Deus, você vai se tornar minha He's testemunha, saying you have said you want to become my martyr. você está dizendo que você vai se tornar o meu mártir. And you are required to love not your own life unto death. E lhe é requerido que você ame a tua vida não ame a tua vida até a morte. Revelation 12:11 says you have overcome them, little children, Apocalipse 12:11 diz: vocês By já the venceram, blood meus of the filhos, Lamb, pelo sangue do the word Cordeiro of your e testimony, do seu testemunho, and you love not your own life unto e death. não amam mais as suas próprias vidas até a morte. The Bible does not say deny the devil, pick up your cross and follow him. A Bíblia não diz negue o diabo, pegue sua cruz e siga-o. The Bible says deny your, A Bíblia diz negue a si self, a si mesmo. self-preservation, Autopreservação, selfish ambition, autoambição. me, Eu. Deny me, Negar a mim. pick up your cross Pega a tua cruz and follow him. e siga ele. God has called you all Deus chamou a to todos be vocês his witnesses, para serem suas to testemunhas, be able to be confident, para serem capazes de serem to confiantes, share your love de compartilhar o seu for amor the Father pelo Pai, in the midst no meio of a perverse and de corrupt uma generation. geração perversa e corrupta. This is in Philippians, Está em Filipenses. where it says to live is Diz Christ que viver é Cristo, and to die is morrer gain. é lucro. We were walking last night and we came upon this guy that was just sitting there drinking. Everybody was drinking. Nós andamos ontem, chegamos nesse cara que estava lá sentado bebendo, todo mundo estava bebendo lá, na verdade, ontem, né? And I walked by E eu passei and I heard in my heart e eu ouvi no meu coração that God has called him que Deus o havia chamado and he's avoided the call. e ele tinha evitado o chamado And dele. now he's in the midst of this. E agora está no meio And disso. there was another man that was kind of trying to hold on him. E tinha outro cara que estava tentando se agarrar nele. So we went over to him and I said, hey, E a gente foi até ele e eu falei, oi. I said, I am from America. Eu falei, eu sou dos Estados I Unidos. said, but I believe that I heard the Lord speak to me. Mas eu acredito que eu ouvi o Senhor falar comigo. That you have a strong call on your Que life você tem um chamado forte na sua vida. that you've walked away from. Que você fugiu dele. Yes. Ele falou, sim. So convicted. Tão convicto. You're called to speak into young men. Você foi chamado para falar na vida de jovens. Yes, and the man Homens. that was trying to hold him E o walks homem que away. estava tentando agarrar ele saiu. And he's standing over here ignoring E me. ele ficou aqui me ignorando. But I'll get to him. Mas eu cheguei a ele. And I'm sharing with this young man. E eu estou compartilhando com esse jovem. And I'm calling out destiny in E eu his estou life. chamando o destino na sua vida. How can you do that? It's so dark. E ele falou, como é que você pode fazer isso? É Because tão I am escuro aqui. light in the Lord. Porque eu sou luz no Senhor. Darkness doesn't have anything to do with putting out my light. E as trevas não tem nada o que fazer para tentar The apagar a only minha reason luz. we don't walk in light A única razão para que não is andamos em because we luz put a basket on our head é porque nós mesmos colocamos um cesto sobre a nossa and cabeça. hide it E under a nos bushel. escondemos That's not being, embaixo de um cesto. that's just your Bible. Então não sou eu só, é só a Bíblia falando, né? I'm not your pastor. Eu não sou seu pastor. I'm an evangelist. Eu sou um evangelista. I have come here to stoke your E fire. eu vim aqui para acender o teu fogo. I've not come here just to pastor you. That's E não his para job. te pastorear, esse é o trabalho do pastor. I've come here to awaken something Eu inside of vim you aqui para despertar algo em você that has been asleep. que estava dormente. And Rio is in trouble.
E o rio está com And problemas. Rio needs you to know who you are. E o rio precisa que você saiba quem você é. There are people that need to know that God loves them and paid a price for them. Há pessoas que precisam saber que Deus os ama e pagou um preço por elas. They are not scary. E eles não estão com medo. They are looking for love in all the wrong Eles places. estão procurando amor em todos os lugares errados. But when you show up, Mas quando você aparece, light has come. a luz chega. This man, Esse homem so gripped by God, foi pego got por to Deus. pray for him and love him. Eu orei por ele. And I walked e eu over to that amei, other man that e eu was fui trying to pro hold on outro him. homem que estava tentando agarrá-lo. And I said, hey. Eu falei, ei. Ele falou, I said, you're a teacher. Eu falei, você é um mestre. I said, you're a professor. Você é um professor. Yes. Sim. I said, oh. I said, Jesus sees you, buddy. Eu falei, Jesus te vê, cara. Whoa. He loves you so much. E ele te ama tanto. Okay. Ok. It's enough that gripped his heart. É o suficiente para agarrar o seu God coração. grips the heart. E Deus agarra o coração. Why? Por quê? Am I some professional? Eu sou um profissional? No, I just have relationship with the king. Não, eu tenho relacionamento com o rei. And God speaks to E me Deus fala comigo. because I'm a son. Porque eu sou um filho. And because you are sons E and porque daughters of God, vocês He'll são speak to filhos e you filhas, too. ele também vai falar com He vocês. will share His heart with you. Ele compartilha o coração dele com He vocês. shares secrets with His Ele compartilha friends. segredos com os seus Jesus said, amigos. I no longer call you servants. E Jesus já não vos chama mais servos. I call you friends. Vos chama amigos. You are friends of God. Vocês são amigos de Deus. You are sons and daughters São of the Most High filhos e God. filhas do Deus Altíssimo. So we're just walking around the crowd. Então andamos no meio da multidão. We saw another guy leaning against the wall drinking. E nós nos vamos tocar encostar na parede bebendo. I said, hey, Eu falei, ei, how can we pray for you? como podemos orar He por said, I você? need a wife. He said, I need a Eu preciso de wife. uma esposa. I said, I know that's what you say. Eu sei que é o que você disse. I said, but I know that you need something else. Mas eu sei que você precisa de algo mais. And so I shared my heart, I shared my Então testimony. compartilhei meu coração e meu And testemunho. he's like, wow. E ele, uau. I said, man, I said, you love music. Eu falei, cara, você gosta de música? I said, I see you producing music. Eu And vejo você produzindo música. Ele falou, cara, that's what I want to do. é o que eu quero fazer. What is the prophetic? Qual que é o The profético? prophetic is to pull out God's gold in the midst of what the O world calls trash. profético é para puxar o ouro no meio daquela bagunça que o mundo está. And I said, you say you're looking for a wife, E eu falei, eu sei que você está dizendo que você procura uma but what you're esposa. really looking Mas o que você for está procurando na verdade is you're lonely. é porque você está And you're sozinho. trying to fill that void with Você tá something that will never work for you. Querendo encher essa falta com algo que não funciona para I said, você. you need to know my Jesus. Eu falei, você precisa conhecer o meu Jesus. And the man got born again and E gave o his homem life to nasceu Christ novamente e deu sua vida para Cristo. so beautifully. Tão lindamente. Listen, Me escute. all creation is groaning, Toda a criação waiting está for the sons aguardando and que daughters os filhos e filhas to be made manifest. se manifestem. Now listen, that groaning doesn't sound like E this. veja, esse gemer Hey, talk não to é me about assim. Jesus. Ei, fale comigo de Jesus. Hey, can you tell me Ei, about você God? pode me falar de Deus? That groaning looks like Esse this. gemido é assim, ó. Get away from me. Sai daqui! I hate you. Eu te odeio! They're just groaning. Eles só estão gemendo. They're underneath the God of this world, the prince of power of Eles the estão air. debaixo do Deus desse mundo, do they're principado do ar. blind. E eles estão cegos. But you are light. Mas você é And when luz. you get past your fear, E quando você ultrapassa seu medo and when you step into faith e entra em fé, that works through love, que opera por amor, all of a sudden the people that you never saw, de repente as pessoas que você nunca viu, because I promise you right now, porque eu te prometi agora, we have become so church-minded a gente ficou tanto com a mente de igreja that we cannot see the people that are que lost. muitas vezes nós não conseguimos ver as pessoas que estão perdidas. But if you would dare to ask God Mas se você ousar perguntar para Deus to open your eyes, e pedir para Ele abrir teus olhos, if you dare to ask Him to open se your eyes, você ousar pedir para Ele abrir os teus olhos, if you just say, God, se você disser, Deus, open my eyes, abre os meus olhos, I don't want to miss anything. eu não quero perder nada. I'm your friend, Eu sou teu amigo and I will live for you. e eu viverei para ti. God, here I am. Eu tô aqui, Deus. Send me. Envia-me a mim. That doesn't mean you have to go to Lapa, Não significa que você tem que ir para Lapa, but you are leaving these doors. mas você está saindo dessas portas. When you walk out the E doors, quando você sair da porta, you're entering into the mission você field. está entrando no teu campo missionário. Your job Seu trabalho is your mission field. é o seu campo missionário. Your grocery store Seu loja is your mission é o field. seu campo The missionário. drug stores, As pharmacies, farmácias,
are the mission são field. os campos missionários. Your school Suas escolas is the mission são field. os seus campos missionários. But choose this day Mas escolha esse dia. who you're going to serve. Quem você vai servir? Do you want to still serve yourself? Você ainda quer servir a si mesmo? Or do you realize that you're in the army Ou você se dá conta que você está no of the exército Lord? do Senhor? And God is a covenant-keeping God. E Deus é um Deus de aliança. And He is for you. E Ele é por He você, is not against não you. contra você. And He wants to use E Ele you. quer te usar. And He wants to touch the world around E Ele you. quer tocar o mundo ao teu redor. And here's the catch. E aqui está a All coisa, a of questão. this and preaching all of this. Tudo isso que eu estou pregando. Sometimes Algumas vezes, Satan paints the picture Satanás pinta uma that figura God is an angry God que Deus é um Deus raivoso. and He wants you to work for Him. Ele quer que você trabalhe para Ele. He doesn't want you to work for Him. Ele não quer que você trabalhe para Ele. He wants you to co-labor with Him. Ele quer que você colabore com Ele. He doesn't want you to go out there and perform for Him. Ele não quer que você vá lá e performe para Ele. This is not about performance Não diz respeito à performance. or striving for acceptance. Ou lutar por aceitação. This is about God that so loved the world that He gave, Isso diz respeito a um Deus que amou muito da maneira que Ele Son. deu, seu Filho. so that whoever Para que todo aquele believes in Him que nele crê wouldn't perish, não pereça, but would have eternal life. mas tenha vida eterna. It's not by works that you're saved, Não é it's by por obras grace. que você é salvo, mas pela graça. But God wants to use you. Mas Deus quer te usar, He wants to speak through you. quer falar através de você. He wants to break the statistics. Ele quer quebrar as estatísticas. The statistics right now As estatísticas agora are 97% of all people that go to church é que 97% das pessoas que vão na have igreja never led one person to nunca Christ. levaram uma pessoa a Cristo. 97%. 97%. Why do you want to go to heaven by yourself? Por que você quer ir para o céu sozinho? I'm going to say it again. Vou dizer de novo. Why would you want to go to heaven by Por yourself? que você quer ir para o céu sozinho? And why would you want to put on somebody else? You do it. I'm just going to E go por to que the você vai building. colocar para outra pessoa e falar, eu vou fazer outras coisas e você que faça aí a obra? What if you went to work E se você fosse trabalhar and you dared to step out e você ousasse entrar ali outside of fear sem medo and you told the guy you've been working with for e 10 falasse years, com a pessoa que está trabalhando há 10 hey, anos, I've been quiet for 10 years, sabe, eu tenho ficado quieto por 10 anos, but I need you to know mas eu quero que você saiba, God loves you Deus te ama and He has a plan for e your Ele tem um life. plano para sua vida. And then He says, Ele vai dizer, what are you talking about? você está falando do quê? I'm about ready to go through a divorce. Eu estou prestes a passar por um I'm really hurt divórcio. right now. Eu estou muito ferido Why would agora. you say that to Por me? que você me diz isso? But God so loves you É porque Deus te amou that He tanto. gave His one and only Que Son, Ele deu seu Filho unigênito that if you would just believe, para que se você somente you crescer, would have eternal life. você teria vida eterna. And eternal life doesn't start when you get to heaven and die. E vida eterna não começa quando você vai para o céu e It morre. starts right now. Começa agora. Do you want that? Você quer isso? And He breaks down and cries, Então ele se quebra em I choro. need this Eu in my life. preciso disso na minha vida. And he goes home E daí ele vai para casa and he repents to his wife e ele se arrepende para sua esposa. and he says, I'm sorry. E ele diz, desculpe, I've been a jerk. eu tenho sido um lixo. I've been mean. Eu tenho sido mal. I've been so angry. Eu tenho sido tão raivoso. It's me. Sou eu. And she says, what? Ela fala, o quê? Are you kidding? Você está brincando? Now? Agora? Honey, I can't fix the past, Querida, eu não consigo arrumar o passado. but I sure can change today. Mas eu posso mudar hoje. I love you. Eu te amo. Will you forgive me? Você me perdoa? And the wife E a esposa? that has had a wrong man Que teve um homem errado for 12 years por 20 anos. finds out Descobre that this man is sincere. que esse homem é sincero. She might not say yes right then, Ela talvez não vai dizer sim but imediatamente. after a month Mas depois de um mês. and another month, E outro mês. the man that was full of anger O homem que era cheio de has raiva. real joy, Agora tem alegria. has real sorrow, Tem realmente has real tears. arrependimento, lágrimas. His kids Os seus filhos. say, Daddy, what's happened to Fala, you? pai, o que aconteceu com você? I met Jesus. Eu encontrei Jesus. And the kids say, who is E os filhos Jesus? falam, quem é Jesus? Let me teach you. Deixa eu te ensinar. And all of a sudden, E de repente, after 2 months, depois de 2 meses, the wife can't handle it anymore. a esposa não pode mais lidar She com says, I isso. need to have your Jesus. E ela fala, eu preciso Will ter o teu you Jesus. show me who he Você me is? mostra quem ele é. And the wife gets born again, E a esposa nasce and de the novo. marriage gets saved. E o casamento é And it's salvo. all because you refuse to be silent. E é tudo porque você se recusou a ficar em silêncio. That's what Christianity is supposed to be like. É assim que deveria ser o cristianismo. That's what you gave yourself É to. assim, é para isso que você deveria se doar. God wants to use you. Deus quer te usar, He wants to flow through you. fluir através de você. He wants to be in the words that you speak.
E Ele quer estar nas palavras que você fala. He wants to be in your marriage. Ele quer estar no teu casamento. He wants to be in your being a father. Ele quer estar na sua paternidade. He wants you to know how loved you are. E Ele quer que você saiba quão amado How você important you are for é. E him. quão importante você é para Ele. Does anybody want to do this? Alguém aqui quer fazer isso? Is there anybody in here that would like to Alguém live aqui this que life? gostaria de viver essa vida? So 10 of you. Então 10 de vocês, ótimo. Are you kidding me? Vocês estão brincando, gente? Is there anybody in here Há alguém aqui that would like to live the authentic Christian que life? gostaria de viver uma vida cristã autêntica? If you would like to live this life, I want you to stand to your Se feet. você gostaria de viver essa vida, eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar. Today Hoje is an opportunity. é uma oportunidade. Tomorrow is not promised. Amanhã não é uma promessa. Today Hoje might be the day that you go to be with the Lord. pode ser o dia que você vai ter com o Senhor. Does everybody understand that eternity is not in front of you? Todo mundo entende que a eternidade não está na sua Eternity frente. is beside you. Ela está ao seu lado. At any time, E qualquer hora. people can cross over. As pessoas podem Can I cruzar. climb this? Yes, I think so. Go for it. Thank you. So much easier that way than walking the way. Mais fácil do que andar até lá, viu? This is a decision. Essa é uma decisão. The authentic Christian life A vida autêntica cristã isn't keeping God in. não é manter Deus dentro de nós. Christ in you is the hope of glory. Cristo em você é a esperança da glória. That is the mystery that's been revealed. E esse é o mistério que foi revelado. But Christ coming out of you Mas Cristo saindo de você, everywhere you go. todos os lugares que você vai. That is what the gospel É isso que o is evangelho for. foi feito para You are a isso. carrier Você é um carregador of the good news. das boas novas. You carry good news. Você carrega boas novas. You carry good news. Você carrega boas novas. God didn't just forgive you, Deus não só te perdoou, but He forgot what He forgave. mas Ele esqueceu que Ele perdoou. God says, "This is the covenant that I will make with them in that day. E Deus diz: essa é a aliança que farei com eles naquele dia. Their sins Seus pecados and their e lawless suas deeds transgressões I will remember no more." não me lembrarei mais delas. This is the blood covenant that came through Jesus Christ. Essa é a aliança de sangue que veio por meio de Jesus Cristo. God doesn't hold on to your past. Deus não fica agarrado no teu passado. He washes it away as if you never had one. Ele lava eles e manda embora como se nunca God tivesse. doesn't see you for your faults and your failures. Deus não te vê por causa das suas faltas, dos seus fracassos. He sees you as if you've never missed it. Ele te vê como se você nunca o tivesse perdido. He says that when you say yes to Jesus, Ele diz que quando você diz sim para Jesus, you become born again. você nasce de novo. You get a brand new father. Você tem um pai completamente novo. And you have the access E você tem o acesso through the finished work of Christ à obra terminada de Cristo. to boldly approach the throne of Para grace ousadamente entrar no trono da graça in time of need. no tempo de necessidade. And nothing can separate you from E God's love nada pode separar do amor de Deus. except guilt, shame, condemnation, and regret. A não ser culpa, condenação, vergonha e remorso. Guilt says I'm not forgiven. Culpa diz eu não sou perdoada. Shame says it's still who I am. Vergonha diz esse ainda é quem eu sou. Condemnation says I'm worthy of judgment. A condenação diz eu sou digno de julgamento. And regret produces death. E o remorso produz morte. Jesus paid a price to set us free from all of E that. Jesus pagou um preço para nos livrar de todas essas coisas. Jesus sits at the right hand of God, Jesus senta à destra de Deus, constantly interceding for you every day, all day constantemente long. intercedendo por você o dia todo. When you pray, Quando você ora, your prayer goes through Jesus Christ. a sua oração passa por Jesus Cristo He presents it to the Father. e Ele apresenta ao Pai. When the Father speaks, Quando o Pai fala, it comes through the blood of Jesus Christ. vem através do sangue de Jesus. He's our great chief intercessor, high priest, seated at the right hand. Ele é o nosso grande chefe, intercessor, sumo sacerdote sentado à destra de Deus. God wants to use you. Deus quer te usar.
He wants to flow through you. Quer fluir através de você. Today, Hoje, many of you will go to have lunch. muitos de vocês vão almoçar. God wants to speak through E you. Deus quer falar através de você. He wants you to love people. Ele quer que você ame as pessoas. Watch this. Veja isso, ó. Jesus said, on these two commandments, Jesus disse nesses 2 mandamentos: all the law and the prophets will hang. toda a lei e os profetas são Love suportados. God Ame a Deus with all of our heart, de todo o seu coração, with all of our mind, de toda a sua with all of our mente, soul, com toda a sua alma and with all of our e strength. com toda a sua força. And guess what the second E sabe commandment qual é o is? segundo mandamento? To love our neighbor Ame ao seu próximo as we love ourselves. como a ti mesmo. So as you see how much he loves you, Então, quando você vê o quanto ele te ama, it enables you to love your neighbor. isso te capacita a amar o seu vizinho. And your neighbor isn't just the person that lives beside E o you. seu próximo, seu vizinho, não é aquele que está só Your morando neighbor do is lado da sua casa. everyone that you see everywhere you go. O seu próximo é todo que você vê em todo lugar que você for. I want to pray for you, Eu quero orar por vocês. but I want to pray that you would have boldness to be able to share your faith. Mas eu quero orar para que você tenha ousadia para compartilhar a sua fé. How many of you would like to see God use you for praying for the sick? Quantos de vocês gostariam de ver Deus te usar para orar pelos enfermos? How many of you would like to see the sick healed? Quantos gostariam de ver os enfermos curados? How many of you would like to see the blind see? Os cegos vendo? How many of you would like to see the deaf hear? Os surdos ouvindo? Well, God wants to use you to do that. E Deus quer te usar para fazer isso. My Bible says these signs will follow them that believe. A minha Bíblia diz: esses sinais seguirão aqueles que creem. They will lay hands on the sick, Porão as mãos aos enfermos and the sick shall e os recover. enfermos serão curados. How many of you would like to be able to prophesy over Quantos de people? vocês gostariam de poder profetizar sobre as pessoas? How many of you would like to have words of knowledge Quantos for people? gostariam de ter palavra de conhecimento para as pessoas? I want to pray right now that would be activated in your life. E eu quero orar para que isso seja ativado na sua vida. I want to pray that today Eu quero orar para que hoje that you would be able to share your faith você seja capaz de compartilhar sua fé and you would see people come to e Jesus. veja pessoas vindo a Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. First of all, is there anybody here Primeiro, há alguém aqui that doesn't know Jesus que não conhece Jesus ou nunca entregou sua vida para that would Jesus? like to? Que gostaria de entregar Is sua there vida anybody hoje here para that doesn't Jesus? know him that wants to? Há alguém que não conhece Jesus que gostaria de If conhecer? you're in the room and you don't know him but you want him, Se please você come up está front. nesse lugar aqui, ó, e não conhece, mas gostaria de conhecê-lo. If you don't know him but you want to, please come up here. Se você não conhece Jesus e gostaria de conhecê-lo, corre aqui para frente, amado. Se Come você on. trouxe alguém também visitante, boldness. alguém, venha If you junto want to aqui. know him but you don't, Se você right quer now I want you to conhecê-lo, come up mas não front. conhece, vem aqui para frente, corre aqui. Is there anybody, Há alguém? anybody at all, Alguém? that you don't know Jesus but you want to? Você não conhece Jesus, mas você quer conhecê-lo? Anybody? Alguém? Come on, I'm going to give you a minute to come Vamos up lá, vou te dar 1 minuto para você vir aqui. here. I know we're in church, so Eu sei que a gente está na igreja, então. is there anybody that says I don't know him Há alguém que diz: eu não conheço Jesus and I want to? e eu quero. Come up front. Vem aqui para frente, amado. Come up here. Vem aqui, segura. It's okay. Tá Don't tudo be bem. afraid. Não tenha medo. Is there anybody that has been trapped in religion? Alguém que está preso na religião, Amen. That would like a relationship. que gostaria de um relacionamento. Ah, é. Bless you. Deus te abençoe, querido. Bless you. Deus te abençoe. Is there anybody else? Please come up. Ah, mais alguém? Vem aqui. Please don't be afraid. Não tenha medo, venha. Anybody else? Mais alguém, quem sabe você está nos visitando pela primeira vez, nunca foi em uma igreja, nunca fez essa oração, vem para frente. Jesus loves you so much. Jesus te ama muito. Is there anybody out there? Alguém aí? I want you to tap the person on your left and right Dá um toquinho na pessoa da tua direita e da esquerda and ask them if they e need to be up pergunta: here. quer ir lá na frente? Eu vou com você. Just ask them. Só pergunta para a pessoa. Look, no one's tapping anybody. Ninguém está tocando no ombro de ninguém, amados. You can tap the pastor. You can Você ask him. pode perguntar pro pastor se ele quer vir para frente. It's okay. Ah, é. Isso aí. Bless you. Deus abençoe, querido. Bless you. Is there anybody else? Mais alguém, queridos? Gosh, this is the best thing you could ever do, Essa é a melhor coisa que você pode fazer. is give your life to É Christ. dar a sua vida para Cristo. Now, I shared on equipping the church. E eu compartilhei em equipar a igreja. I didn't just share a gospel message, Eu não compartilhei só uma mensagem new do believers. evangelho para novos crentes. but here's my point. Mas aqui está o meu ponto. Why would you give yourself to religion Por que você iria se entregar para a religião?
when a relationship so beautiful is available for you. Quando um relacionamento tão lindo está disponível para você. Is there anybody else that should be up here? Há mais alguém que deveria estar aqui na Are there frente? any children that should be up here? Há alguma criança que deveria estar aqui? Okay. I'm going to pray. Eu vou orar. All right. Vamos lá? Well, first of all, Primeiro, ei vocês. you hear me? Você me ouve? You hear me? Você me ouve? Look at me. Olhem para mim aqui. No por shame. favor. Sem vergonha, dá nenhuma. No shame. Sem ter vergonha de nada. No shame. Sem ter vergonha de nada. God loves you. Deus te ama. He's a good father. Ele é um bom pai. Religion doesn't love you, A religião não te ama, but God does. mas Deus ama. He's a beautiful father. Ele é um lindo pai. And he makes the changes for people. E Ele que faz as mudanças para as pessoas. All that's required E tudo que nos é requerido is your simple faith é a sua fé simples. that Jesus Que Christ Jesus Cristo is the only way é o único caminho that I can know the Father. que eu posso conhecer o Pai. That's it. Só isso. It's easy. É fácil. Then it's finding a healthy family Então é encontrar uma família where saudável, people would be able to pour into onde you as pessoas podem depositar sobre a sua and vida love you really e well. te amar muito mesmo. That's it. É isso, You okay? ok? Okay. Just pray with me. Vamos orar comigo então? Por Say, favor. Jesus, Digam assim, ó, Jesus, please forgive me por favor me perdoa and wash me clean e me limpa of all of my junk de todo o meu lixo and all of my sin. e todos os meus pecados. I don't want to live that way anymore. Eu não quero viver mais dessa forma. I want to live for you. Eu quero viver para Ti. I give my life Eu dou a minha vida to you, Jesus. a Ti, Jesus. Wash me clean Me lava with your blood e me limpa com o Seu and sangue with your love. e com o Seu amor. And teach me E me ensina what it means o que significa to be a child of God. ser um filho de Deus. In Jesus' No name. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amen. Amém. Amen. Amen. Bless you. Deus abençoe, Amen. querido. Amen. Amen. Prazer. Deus abençoe, querido. Okay, put your hands out like you're receiving a gift. Levante suas mãos como se você estivesse recebendo um presente. Big gift. Um presentão, gente. Father, I thank you in the name of Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. I thank you for the empowerment of heaven. Eu te agradeço pelo empoderamento do céu. I ask you for the prophetic to be E eu activated. peço que o profético seja ativado. I ask you for words of knowledge to be Que activated. palavras de conhecimento sejam ativadas. I ask you for our faith Eu peço que a nossa fé to be increased. seja aumentada. I ask you to use us today Eu peço que o Senhor nos use hoje to talk to somebody para falar com alguém about Jesus. sobre Jesus. I thank you for the miraculous. Eu te agradeço pelos I milagres, thank you for healing. pelas curas, I thank you for miracles. pelos milagres, I thank you for people being healed out there today. pelas pessoas que vão ser curadas ali fora hoje. I thank you for us being able to share our faith. Eu te agradeço porque nós seremos capazes de compartilhar nossa fé. I thank you for us being touched with the fear of the Lord, Que nós sejamos tocados com o temor do Senhor, realizing that one day we're going to stand before Him. nos dando conta que um dia estaremos diante dele. Let everything Deixe tudo that we do and say que nós falamos e fazemos glorify the King of Glory. glorifique ao Rei da Glória. In the mighty No name of nome Jesus, poderoso de Jesus. and all of God's people E todo o povo de Deus diz: said amen, amen, Amém, amém, amém.